Ele é interrompido de seu trabalho por seus colegas de classe em segundo plano, falando sobre um novo contador de fortuna de reencarnação na cidade e como alguns deles foram para a fortuna e descobriram que um deles era um jardineiro real em sua vida anterior e o outro nem era uma pessoa. Ele amaldiçoa internamente os barulhos altos, porque eles não o deixam se concentrar em seu trabalho. Ele fica irritado, pois pensa que nunca se tornará alguém que o tem. Uma garota entra em uma sala de aula, que, a julgar por sua aparência, não se parece nada com uma aluna do ensino médio, e ela olha para seus colegas de classe, e eles repentinamente e imediatamente espalharam um pouco de seu caminho. Ela continua e senta-se em uma mesa ao lado do garoto. Ela, por padrão, tem uma expressão mal-humorada que é rapidamente substituída por uma expressão sonolenta e fofa enquanto boceja porque está com sono. Logo depois, ela vai dormir assim em sua mesa. O resto das pessoas em sala de aula finalmente soltou uma respiração ou alívio, pois houve conversas sobre como ela surpreendeu a todos, e ela não vem à escola há cerca de um mês. E ela está usando um capuz. O garoto olha para ela e vê um pergaminho em suas coisas. Ele olha para ele, e a garota abre os olhos e ela pergunta por que ele estava olhando para ela apaixonadamente. Ele pede desculpas por ser rude e diz que é raro ver a Edo chegar à escola e pergunta por que ela veio hoje. Ela responde que chegou a matar o tempo porque está livre até a noite, conforme contado por Nilman, sua amiga. Com uma voz alegre, ela pergunta se ela pode copiar as tarefas e impressões dele, e ele concorda ao dizer que não se importa de compartilhá-las. Embora seu comportamento seja muito ruim, ela nunca receberia nenhuma punição, porque há alguém que o tem. Há uma história popular. Ela foi convidada para o Kendo Clube com uma bolsa de estudos, e logo após entrar na escola, ela aboliu completamente o clube inteiro porque era muito forte e as pessoas que a viram e lutaram contra ela. Todas as suas vontades foram quebradas por causa da alta diferença de talento e força. Por causa disso, há inúmeros rumores sobre ela a partir do fato de que Kendo Union pediu que ela se abstenha de entrar em torneios ou que a razão pela qual ela não vem para a escola é porque ela está viajando pelo país e se tornar ainda mais poderosa, aprimorando suas habilidades e que ela continua a derrotar dojos depois de todos ou porque está matando pessoas noite após noite por ordens secretas ou algo assim. Não é de surpreender que haja muitos rumores sobre ela, porque ela está em um nível que é incapaz de alcançar apenas um trabalho duro sozinho, ela é uma genialidade. Ele a percebe olhando para ele, e ele pergunta se algo está errado, e ela olha para o outro lado, enquanto diz que não é nada, ele desvia o olhar, e Eno olha para ele novamente e sorri maliciosamente. Ele caminha pela estrada com um livro na mão enquanto vira as páginas enquanto lê. Uma voz chama por trás e ele dirige um passo atrás dele enquanto a voz pede que ele pare e espere. Ele se vira para ver que não é outro senão Eito. Ela pulou de algum lugar para a grade da ponte. Eles estavam ligados e surpresos, ele pergunta onde ela está. Eito apenas gesticula que terminou de copiar as anotações dele, e foi por isso que ela veio devolvê-las. Ele diz que ela era muito rápida em copiar, e ela diz que copiar, ela quis dizer fotocópia. Ele pede desculpas por ela ter que se esforçar para voltar e diz a ela que, como não era urgente, ela poderia ter devolvido a ele no dia seguinte. Enquanto ele está conversando, ela olha atentamente para ele e de repente segura o rosto e se inclina para perto dele. Ele tenta se afastar enquanto pergunta qual é o problema. E ela responde distraída que estava curiosa sobre os olhos dele, suas sobrancelhas profundas e sombrias. Ninguém seria capaz de dizer que ele gostava de estudar. Ela aponta para o livro na mão dele e pergunta por que ele está dando tudo de si nessa medida. Ele faz uma pausa antes de dizer que, se ele lhe disser o motivo, ela poderá começar a rir dele, mas ele está procurando talento. Ele esconde o rosto usando seu livro e diz através de uma voz abafada que agora, esta é a mais recente fortaleza que é tudo. Ela olha para ele confusa, e ele suspira enquanto diz que até agora, ele tentou aprender piano de violino, a pintura de flauta, dançar, natação, basquete, todos os tipos de esportes e até kendo. No entanto, ele não tinha nenhum talento em tudo que tentou aprender. Aero diz que, quando ela olha para ele, ela não pensaria que ele não seria capaz de aprender nenhuma das coisas que ele nomeou. E parece que ele tem muita ambição, e ele também trabalha duro. Ele diz a ela que sempre há pessoas que estão à sua frente, não importa em que campo ele escolhe, há pessoas que são superiores e muito à sua frente. Mesmo sem se comparar a ninguém específico, ele pode entender em breve que, mesmo que passe a vida inteira com essa habilidade, ele nunca poderia chegar perto de estar no mesmo nível que os outros. Ele sabe plenamente a extensão de quão humilde ele é. Sua expressão fica um pouco azeda quando ele se dirige a ela que ela tem tudo para que os sentimentos de alguém como ele que não tem nada nunca fossem entendidos. Ela faz uma pausa e pergunta se ele tem certeza, pois ela segura sua gravata e o puxa para ela e diz que os dois são realmente semelhantes, embora seja isso que ela pensa.
Eles trancam os olhos e ele se afasta enquanto ele pensa como seus olhos penetrantes podem olhar diretamente através dele e ele se desculpa dizendo que tem uma escola de Kran para que eles falem sobre isso em outra hora. Quando ela questiona a escola Kran, ele diz que vai a 2 escolas de Kran em frente à estação uma após a outra. Ela recebe um alerta de aviso no telefone enquanto pergunta se ele ficará até tarde, porque hoje à noite haverá uma lua bonita e ótima. Ele pesa para ela enquanto se afasta. Ela se dirige ao telefone como Newman e pergunta qual era o nome dele. Newman, que parece ser o telefone dela, diz que ela deve se lembrar porque ele se senta ao lado dela na sala de aula. O nome dele é Shinji Tuya. Newman pergunta por que ela não avisou Tuya sobre a lua esta noite. Ela deveria ter dito a ele para pular a escola de Kran e ficar longe da estação, porque ele fará um movimento com certeza esta noite. Ela diz que, mesmo que o tivesse avisado, ele não ouviria porque Tuya teria ido de qualquer maneira. Ela podia ver isso nos olhos dele. Newman pergunta se ela quer envolvê-lo nos negócios deles, e ela diz que será divertido, enquanto alguns meninos do ensino médio estão andando pela rua enquanto conversam e esbarram em uma pessoa mais velha. Os meninos aterrorizam o homem dizendo-lhe para assistir aonde ele está indo, e o homem mais velho apenas pede desculpas e leva o bullying. Um dos meninos segura o ombro do homem e diz que, se ele vai se desculpar, ele deve olhar diretamente para eles e fazê-lo. O homem mais velho se vira para encará-los e ri com um sorriso assustador e se desculpa. Os meninos ficam assustados com o homem e fogem do local. O homem pega uma punhal ou faca de dedos de aparência estranha do chão, e ele olha para o céu enquanto pede à noite para vir rapidamente. Enquanto ele passa pelas 2 garotas, há pétalas atrás dele em sua trilha, e uma das meninas pergunta à outra se ela está prestando atenção nela. Mas a outra garota apenas diz que acabou de ver algumas pétalas, e talvez esteja vendo as coisas. Depois da escola de Kran, os alunos derramam, pois há conversas gerais de exaustão e tal dos alunos ao redor e poucos estudantes falam sobre alguém em sua escola de Kran que obtém as principais pontuações todas as vezes. Tuya senta-se enquanto olha para as pontuações dos exames com uma expressão amarga enquanto desmorona sua folha de resultados e a joga na lixeira ao lado dele. Ele pensa como até estudar ele não se destaca. Ele se impede de ser pessimista, porque, caso contrário, tudo o que ele fez até agora iria desperdiçar. Deveria haver algo, pelo menos uma coisa, pelo menos um talento ou ele pode superar seu irmão usando. Ele está quebrado de sua linha de pensamento do barulho alto das pessoas falando sobre algum tipo de vingança e a outra pessoa diz que não tem talento, para que elas sejam reencarnadas e começar do início. Tuya se levanta exclamando que ele está cansado e o barulho ao seu redor se sente muito forte e ele deve refrescar a cabeça e ir para casa. Às vezes, é bom fazer um pequeno desvio também. Ele começa na lua, que está brilhando muito e lembra que, assim como Eido disse, hoje à noite é realmente uma lua cheia. Existem alguns policiais no local. 2 deles se aproximam de um terceiro e dizem que não conseguiram encontrar ninguém. O terceiro policial, que se parece com um veterano, diz que alguém relatou um grito alto de algum lugar por aqui e o outro percebe que alguém debaixo da ponte na escuridão. Que há alguém agachado ali. O veterano pede que eles deem uma olhada na pessoa e vejam se é apenas uma pessoa bêbada ou não. Ele ordena que eles visitem e quando os 2 alcançam a pessoa no chão enquanto pergunta se a pessoa está bem. O outro policial percebe que há Peetris no ar e a pessoa se volta para o policial, enquanto diz que não se importa. O policial percebe o homem segurando uma tigela cheia de sangue e desmembrou as partes do corpo. O cara estava comendo uma pessoa. Assim que ele percebe isso, ele acaba morrendo e o outro policial fica disperso com o sangue do outro cara e surpresa. Lá soa por dentro, e o policial fora se pergunta o que está acontecendo e pergunta se alguém foi baleado e quando ele não recebe nenhuma resposta. Ele vê um dos policiais e pergunta o que aconteceu. E o policial apenas pede reforços. E antes que ele possa dizer mais, sua cabeça é cortada ao meio. O veterano corre para pedir reforços, mas ele é sustentado por sua cabeça e, enquanto grita para o homem parar, o homem que o segura diz que eles não podem parar porque ele está se divertindo muito. Ele esmaga a cabeça do policial com as próprias mãos até que apenas o mingau permanece, e todo o sangue está espalhado por toda parte. De longe, essa cena é testemunhada por Tuya quando ele vê os cadáveres dos policiais no chão. Ele vê Peetris ao redor do homem enquanto assusta que não deveria estar assistindo isso tão casualmente que ele deve fugir do local o mais rápido possível, mas seu corpo não se move. Mas ele sabe que não tem medo de nenhum tipo. Tudo o que ele sente é que ele está sendo levado pelo talento do assassino. Ele pega os dentes com nojo enquanto o assassino se maravilha com seu próprio talento, ainda não percebendo a presença de Tuya nas proximidades. Por trás de Tuya, uma voz diz que, quando as pessoas veem talento na frente delas, há 3 coisas que podem sentir: admiração, medo e ciúme. Tuya questiona para si mesmo se o que ele está sentindo é inveja.
Eido vem e dá um tapinha no ombro enquanto continua dizendo que aqueles que sentem ciúmes são os que têm uma chance maior de se apossar do talento. Ela sorri e diz que é o que ela acredita de qualquer maneira. Se for ele, ela tem certeza de que ele florescerá pétalas. Ele está confuso com as palavras dela e se pergunta do que ela está falando e do que ela quer dizer com Beatriz e se pergunta por que ela está aqui. Eida começa a falar de novo, vendo uma coisa tão trágica e ainda está com inveja do talento. Ela então se dirige ao assassino, dizendo que ele está um pouco imerso demais. O assassino imediatamente tem um sorriso suave no rosto, enquanto deseja boa noite e diz que já faz um tempo desde que ele viu Aido. Tui está surpreso que os dois se conhecem e Aido diz que Newman teve que fazer muito trabalho para encontrar o assassino. Parece que o assassino gosta de seu talento um pouco descuidadamente. O assassino responde ao limpar o sangue da faca de que ele está apenas seguindo seu talento e, se houver algo ruim, deve ser as costas deles e a sorte em estar naquele lugar, mesmo que ele seja grato por eles por retirar seu incrível talento. Tuya se pergunta o que ele quer dizer com talento, mas o assassino sorri assustadoramente e diz que ele também é grato a eles, então ele fará comida delas e como os dois. Hayden aponta para Tuya como ela diz que não se importa com o que ele faz, ela só quer que ele mantenha Tuya fora disso porque ele é um estranho. Em um piscar de olhos, o assassino tem Tuya em seu aperto no pescoço, e ele balança a faca em sua direção, mas acaba batendo no chão com a faca, com Tuya em uma mão e Newman no outro que inicia o cálculo da previsão. Ato diz que o assassino é fácil de ver e pergunta se eles precisam até do cálculo da previsão. Newman diz que uma previsão perturbadora pode ser lançada, por isso é importante que eles façam o cálculo apenas para ter certeza. Tuya de repente deixa escapar que ele deve estar cansado porque está alucinando uma coisa tão bizarra, e suas alucinações são um pouco mais fantasia do que ele pensava que seriam. Eida olha para ele e pergunta se ele está tentando escapar da realidade em situações como essa. Ela diz que seria melhor para ele se tudo isso fosse uma realidade, porque essa é sua chance de conseguir um talento. Ela explica que as pétalas que podem ser vistas são o sinal de alguém que retirou o talento de sua vida anterior. Newman acrescenta que é chamado de transmigração, onde, do ramo da reencarnação de uma pessoa, eles podem retirar o talento de sua vida anterior e aqueles que conseguem transmigração são chamados de retornadores. Newman solta uma expressão robótica de dor enquanto Eido bate no telefone. Ela diz que ele é muito barulhento, e o assassino os ouvirá. Newman diz que, se ela quer que Tuya se envolva, ele deve ser explicado para que ele possa entender. Ela se vira para Tuya e diz que tem certeza de que ele acreditará neles. Ele não tem escolha a não ser acreditar, porque não importa o quão excessivo ele seja nesta vida. Ele sempre pode tirar talento de sua vida anterior como sua. Ele olha para ela com uma expressão confusa enquanto ela pega uma faca e mostra a ele. Ele se pergunta se ela quer lutar usando isso e Newman diz que a faca é a técnica de transmigração, pois Eido segura a faca e a coloca no pescoço dela e Newman diz para ele prestar muita atenção ao que está acontecendo. De repente, ele vê o corpo de Eido cair sem vida, e corre para pegá-la de cair no chão e enlouquecer e pede o nome dela. O assassino os encontra e caminha em direção a eles enquanto diz que garantirá que, quando os mate, não seja doloroso. Tuya entra em pânico porque o sangue do pescoço dela não parava e, quando ele toca o pescoço dela, ele percebe que não é sangue, mas suas pétalas. Como o assassino está prestes a balançar a faca para acabar com a vida, Ayato para a faca com as mãos nuas e empurra o assassino. Devido à transmigração, seu cabelo agora ficou mais escuro e ela pede suas duas espadas, o cortador de intestino e o ceifeiro quando aparecem em suas mãos. Ela corta o assassino que custa sangue. Newman diz que os heróis e os gênios extraordinários acabam morrendo porque, afinal, são pessoas, mas ironicamente, quando morrem seus sons transmigrantes e os talentos dessas grandes pessoas renascem no presente. Tuya sobre o quão cativado ele se sentiu por Eido e, sem nenhuma timidez, seu coração estava batendo muito rápido. O talento na frente de seus olhos era muito bonito. O assassino solta uma árvore inteira, enquanto ele chama Eido rude repetidamente por vir contra ele e cortá-lo com suas lâminas tão de repente. Embora pareça apenas uma coceira e nada mais, ele terá que bater nela com a árvore em suas mãos para pagá-la de volta e deixá-la calada. Hayden realiza algum tipo de ataque, que é tão rápido que corta a árvore em 4 pedaços. Ela diz ao assassino que ele não deve tentar pegá-la com algo tão coxo e, em vez disso, eles devem tentar se cortar. Tuya, que testemunhou isso agora, não pode acreditar se foi ela quem cortou a árvore porque ele não a viu se mover. Newman explica que ele deve estar feliz que essa cena esteja se desenrolando na frente dele, porque é uma habilidade de espada nascida da grande história. O talento de Miyamoto Musashi.
O assassino diz que ele responderá a ela se cortar um ao outro é o que ela deseja, e ele corre em sua direção com uma panela nas mãos que é cortada novamente por Eido. Tuya pensa em como ela é incrível e seus olhos ou sua consciência podem acompanhar o ritmo, é quase como um território desumano. Ele começa a tremer quando se lembra do olhar em seu rosto novamente, e Newman, que está em sua mão, pergunta se ele está tremendo de medo e diz a ele que não há nada com que se preocupar. Mas Tuya está realmente tremendo por causa da adrenalina correndo por ele porque ele está pensando como é maravilhoso. Ele acha que, se a reencarnação existir, há uma chance. É muito mais fascinante do que ganhar talentos através do trabalho duro. Ele quer saber o caminho para tirar seu talento. Ele olha para o assassino e Newman diz que é Albert Fish. Tuya está confuso, ao qual Newman diz que parecia que ele queria saber sobre a vida passada do assassino. Albert Fish foi um assassino em série que matou 400 pessoas em sua vida, e eles o chamaram de maníaco da lua como o pior assassino em série da história americana. A origem desse pseudônimo é que seus assassinatos costumavam ocorrer no momento da lua cheia, e é por isso que Eido falou sobre a lua cheia mais cedo. Newman diz que você só pode retirar o talento de uma vida anterior, mas não pode escolher o talento que recebe. Há talentos de grandes pessoas e heróis que lideraram o caminho do avanço da humanidade. E também existem talentos de criminosos terríveis, assassinos e ditadores que são apenas um dano à humanidade. Tuya considera que, se houver uma chance, ele viveria para apostar de qualquer maneira. Newman acrescenta que o ramo da reencarnação também está se espalhando para as pessoas da cidade, e haverá cada vez mais retornadores a partir de agora. Eles têm um benefício para a humanidade, são bem-vindos e se forem um dano, precisam eliminá-los rapidamente. É a missão deles e a razão pela qual eles estão aqui. Eido quase é atingido pelo ataque do assassino e Newman diz a Tuya para não se aproximar e não há nada com que se preocupar. O assassino sorri ao dizer que tinha grandes expectativas do talento mestre de esgrima dela, mas está decepcionado. Mesmo que ela seja rápida, sua lâmina é monótona, e ela só entrega pequenas feridas. Eido sorri, como ele está prestes a continuar, ele é cortado pela lâmina dela. Newman diz que é um mau hábito da parte dela, mas ela gosta de apreciar a luta e gosta de se divertir enquanto é divertida. Eidel apresenta um ataque que acaba dando vários cortes no assassino e Newman diz que, se for uma luta clara de espada, ele não é páreo para um espadachim histórico. Aedo diz a ele que, em sua vida anterior, ele foi executado por uma cadeira elétrica e, nesta vida, ele será decapitado. De repente, Newman diz a Tuya para dobrar seu corpo em 30 centímetros quando uma faca vem voando bem ao lado dele, e há uma explosão. Aena corre em sua direção e se pergunta o que o assassino se preparará para eles na próxima vez, enquanto olha para o carro da polícia em chamas onde o assassino estava. Quando não há movimento, ela se pergunta se ele morreu e pede a Newman o cálculo de previsão. Newman diz que há uma chance de 75% de que o assassino esteja vivo e lá fora, mas mesmo que ele seja, os cortes e cicatrizes o usarão, e ele será grelhado até a morte. Mas ele também poderia estar usando a explosão para se esconder. Ela ouve alguns passos e se prepara para atacar, mas são apenas um monte de espectadores que estão passando. No entanto, Newman diz a eles que algo está errado e o assassino emerge do carro. A explosão não foi envolver Tuya, e não foi para que ele pudesse tirar vantagem e se esconder, mas era a isca. O assassino abre a boca e come as crianças uma a uma. O talento de Albert Fish estava matando porque ele tinha um objetivo que era comer suas vítimas. Eido corre em sua direção para detê-lo, mas ele desaparece e a coloca no chão de cima. Ao comer pessoas, ele provavelmente se alimenta, e depois se transforma em algo mais forte. Tuya se pergunta se algo assim é possível, e Newman diz que a lógica não se aplica neste caso. Se um talento vai além e além, ele chega a um nível de território irreal. As pessoas que deixaram seu nome na história não são pessoas normais. Eido luta usando suas técnicas de espada, mas o assassino permanece ileso quando ele dá um soco em Eido no estômago, e ela volta. Newman diz que desmaiará devido a uma concussão e a ferimentos graves em seu corpo. Newman impede Tuya dizendo que é impossível para as pessoas comuns irem contra os retornadores, e agora está fora de suas mãos. Ele deve fugir o mais rápido possível. Tuya se preocupa com Eido e Newman lembra que não é algo que ele deve se preocupar. O assassino aborda o corpo inconsciente de Eido no chão enquanto ele fala sobre o quão saboroso ela se parece e se inclina para lambê-la e pronta para comer. Tuya pega um pedaço de vidro e corta o braço quando o sangue pinga. O assassino imediatamente se volta para o sangue e Tuya diz que sabia que o assassino era sensível ao sangue fresco. Quando Newman pergunta o que está fazendo, Tuya diz que está agindo como isca para ganhar mais tempo. Embora ele pense que o que está fazendo é idiota, ele quer talento.
Funcionar não é algo que ele quer, e ele nem ouviu como ele pode obter um talento ainda. Newman diz que será morto e não haverá um futuro para ele. Tuya diz a ele que ele decidiu que é nisso que ele quer apostar sua vida. Ele quer saber quem respinga os Peetres. Enquanto ele está nisso, ele quer ouvir de Aido, porque é ela quem o compra envolvida. Ele não a deixará morrer, não importa o que. Uma garota joga uma maçã para um cara e fala sobre o quão corajoso Tuya é. O homem diz que está disposto a lhe dar a vida por uma mulher e ele é tão altruísta. O homem tem uma maçã para uma cabeça e chama a garota Jin, enquanto ele diz que ela odeia demais os homens quando diz que Tuya está fazendo tudo isso por si mesmo de qualquer maneira. Depois de algumas brigas, eles decidem ajudar e pedir permissão a Newman. Newman diz que não há necessidade de ir, e todos ficam surpresos com isso. O assassino diz que adora carne fresca e é bom comparar gostos também. Enquanto Tuya está em dúvida se ele pode lutar contra o assassino ou não, Newman lhe dá instruções enquanto se esquiva subconscientemente que o assassino joga seu caminho. No século XIX, havia um matemático que realizava cálculos. Um deles com um grande rolo, outro com uma calculadora de desktop. No entanto, ele se virou para o teto e colocou a resposta certa, contando em sua cabeça mais rápido que os outros dois. Seu nome era John von Neumann, o pai dos computadores modernos, uma grande pessoa que se pensava ser um demônio por causa de suas habilidades extremas de cálculo. Tuya chama Newman sem fôlego enquanto ele corre. Ele diz que está fugindo sem olhar para trás, mas ele não acha que o assassino está perseguindo-o. Newman diz que, como a lua está brilhando, as sombras são mais profundas. Ele acha que o peixe assassino vai tirar proveito do escuro. Ela prevê que o próximo ataque chegará em 2 segundos e dá instruções a Tuya para avançar. De repente, um carro voa atrás dele, e Newman diz para ele pular alguma distância. Newman diz a ele que seu talento é calcular todas as ações. Se Tuya cumprir suas ordens, o ataque de Fish não poderá alcançá-lo. O assassino parece estar claramente se divertindo quando ele usa um chicote para atacar Tuya, mas Newman diz que parece ser um cinto que ele está disposto, mas o propósito é o mesmo que o chicote. Newman dá uma instrução precisa para evitar os ataques de Fish, o que ele faz perfeitamente. Quando ele está caindo, ele é atropelado pelo chicote e o assassino se maravilha e exclama que ele o atingiu. Tuya considera que suas reações estão um pouco fora, mesmo que Newman esteja dando instruções corretas. Se ele não puder se mover, eventualmente, ele será desgastado. Newman diz a ele que ele está em seu limite, e seu corpo está tremendo quando Tuya diz que ainda pode se mover. Newman diz para ele dar uma volta alguns passos para que ele possa evitar ser atingido, e o assassino se aproxima deles quando percebe que Tuya não está mais fugindo. Mas ele está bem com isso. De repente, o prédio se desfaz em cima dele, e pensando que algo assim vai pelo menos colocar o assassino por alguns minutos, mas o assassino levanta os escombros com uma mão e sai incólume. Newman sorri enquanto diz que tudo está indo como ela esperava. Assim que ela diz que a cabeça do assassino é interrompida por ninguém menos que Aido, Newman diz a ela que ela tem muitos ferimentos e sua capacidade de se mover se deteriorou drasticamente. Não importa o quão bom ela seja, mas em seu olhar atual, ela não pode julgar os peixes. Aido ainda permanece determinada e, enquanto se prepara para lutar contra o assassino, ela pensa com você. Ela se lembra apenas de Azali, mas ele a protegeu. Ele diz a ela que só fez isso para seu benefício pessoal. Ela promete que, quando a luta terminar, ela contará a ele sobre o talento de uma vida anterior enquanto se apressa em batalha contra o assassino. Newman diz a Tuya para ir para o outro lado da estação, porque é perigoso estar no meio dela, e enquanto Aido luta com peixes e o atinge com seu ataque de espada, ele ri enquanto a chama de Brando e pergunta se ela tem vontade de matá-lo. Seu plano é definir o tempo para o trem. Fish pega suas táticas enquanto ele pergunta se ela está esperando o trem o atingir, porque certamente, ela não pensaria nisso. Aido sorri ao dizer que seu julgamento é muito bom para alguém que é um assassino canibal irracional. Alguém como ele não é digno de ser perfurado por sua lâmina. O peixe faz uma pausa e pergunta se ela está certa. Ele usa o cinto para atingi-la e envolve-o ao seu redor para capturá-la e puxa-a em direção ao caminho do trem. Newman diz que alguns trens de carga chegarão em 1 minuto ou mais. Fish zomba dela e pergunta se ela pode contar piadas nessa situação. Aido sorri ao dizer que nunca estava brincando porque ele será atropelado por um trem e morrerá. Ele ri e diz que antes que o trem chegue, ele a decapar como ela deseja. Ela, por sua vez, usa uma técnica de espada enquanto amarra e um monte de espadas diferentes aparecem em seu rosto. Ele olha para baixo para ver Aido coberto de espadas, assim como ela está olhando atentamente para ele. Ela o recebe com seu ponto de morte. Newman diz que ela fez tudo.
Ela usa um estado mental através da habilidade de espada quando suas habilidades são rivalizadas, e seu ponto de morte se sobrepõe a ambas as partes a um ponto em que não conseguem se esmagar. Ela envolve o oponente em lâminas e apaga sua mente. É uma técnica de espada sem espada. Ela usa o ponto que os dois não podem se mover. Tuya percebe que, se os dois não podem se mover, o que ela fará? O trem corre para frente quando Fish ri quando ele percebe que ela queria trazê-lo junto com ela desde o início. Ele diz a ela que eles deveriam resolver isso no inferno. Eidel ri pergunta o que ele está dizendo, porque ele é o único que vai para o inferno. Nesse momento, Tuya corre para empurrá-la para fora do caminho quando o peixe é atingido pelos trens e perece. Enquanto estavam deitados no chão, ela ri fracamente por ter sido salvo por ele novamente, e ele grunhia que ele só fez isso por causa dele, porque ele estaria com problemas se ela morresse. Ela prometeu que lhe contará sobre o talento de uma vida anterior. Ela sorri e tira a mão dele para se levantar perguntando onde deveria começar. Eido fala com Newman e Newman diz a ela que ela avaliará Tuya para ela. Ele era realmente superior, ele tem um desejo por talento, ele tem as qualificações para ser recebido na floresta. Newman diz que ela disse para ele fazer um ramo de reis. De repente, Eido explode na gargalhada e, quando Newman pergunta o que é tão engraçado, ela diz que eles foram derrotados ou talvez a deusa da sorte sorriu do outro lado. Ela revela que Tuya nunca voltará, o que ele desejava e também como é usado. Ele finalmente colocou as mãos em ambos. Enquanto isso, Tuya tem a adaga para transmigração até a garganta com um sorriso no rosto. Tuya senta-se em seu quarto com uma mesa na frente dele com a adaga nela. Ele se lembra das palavras de Eido, onde ela disse para cortar sua garganta para começar a transmigração. Ele segura a faca e a aponta para o pescoço e tenta cortar a garganta, mas suas mãos continuam tremendo e ele é incapaz de fazê-lo. Ele suspira e exclama que não é fácil cortar sua garganta enquanto está consciente. Ele deveria ter ido com o fluxo no dia anterior e feito isso naquele momento. Foi uma ótima chance de se apossar de um talento. Ele acha que cortar sua garganta pode significar que, se você se odeia, vá matá-lo. Mas não há tempo para ele fazer frango e, como a adaga é algo que ele roubou, eles poderiam estar chegando a qualquer momento. Então antes que eles venham, ele precisa puxar seu talento. Eido aparece atrás dele e de repente o aborda e balança sua espada enquanto ela pede que ele morra apenas uma vez. Ela o bate com uma espada de madeira. Mais tarde, ela pede que ele a perdoe porque teve que tomar o galho em sua posse. Ela pergunta se ele está com raiva dela, mas ele diz que apenas seu rosto está inchado, mas ela precisa assumir a responsabilidade se ele for expulso de seu apartamento e quem deveria enviar a fatura por aparelhos quebrados. Ela diz que ele também é responsável por não ter transmigrado nesse meio tempo. Ela devolve a faca do ramo e diz que está lá para descobrir que tipo de talento ele acordará ou deveria dizer que estava esperando por ele e que não havia necessidade de ele roubá-lo. Mas se ele não vai usá-lo, ela vai levá-lo de volta com ela. Ele pega na mão e o aproxima, mas Eido percebe que ele parece ter medo de fazê-lo. Ele imediatamente diz que não está assustado, mas ela diz que está tudo bem. Ela sabe o quão assustador pode ser, mas ela ainda joga a garganta. Porque seu desejo de talento substitui seu medo. Ela se senta ao lado dele e diz a ele que ele pode falar com ela quando sentir vontade, isso pode clarear seu fardo, afinal. Ela coloca a mão em cima dele e dá um sorriso tranquilizador, e quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela diz que ele parecia estar lutando, é por isso que ela está segurando a mão dele, ele não precisa colocar uma fachada forte. Ele acha que ela é bastante insensível, mas parecia quente quando ela lhe mostrou compaixão. A Edo pergunta a ele o que há de errado, quando ele olha para ela confusa, ela diz que ele está chorando. Ele diz que ficou emocionado com a preocupação dela e agradece por ser gentil. Ele diz que eles precisam realmente aumentar o número de retornadores que têm, e ela diz que é verdade por isso que Newman pediu para abordar aqueles com potencial, mas não é por isso que ela se importa com ele. Ela simplesmente não podia deixá-lo em paz, e quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela apenas diz que lhe disse antes que ambos eram iguais. Os olhos dele são exatamente como os dela antes que ela conseguisse seu talento. Um monte de figuras aparecem por trás dela e Tuya fica muito chocado ao dizer qualquer coisa antes de uma figura se estender a Eido. Acontece que uma garota que diz que veio para pegar Eido. Eido diz que é muito repentino, mas eles têm um grupo. Tuya percebe o grupo de pessoas que apareceram e todos são retornadores. Numen se apresenta na carne agora e quando ambos apertam as mãos, Numen aperta as mãos com muita força e Eida sussurra para ele que Numen odeia ser chamado de fofo. Aido apresenta a todos. Aido diz a ele que todo mundo queria e desejou um talento, por isso eles conseguiram. Nilma acrescenta que, se ele não tiver esse tipo de resolução, poderá deixar o ramo e voltar para sua vida diária. A Eno se vira antes de sair e diz que vai ficar bem porque seu rosto está cheio de resolução.
Ela diz que eles voltarão amanhã e, quando se encontrarem novamente, devem se encontrar como colegas retornadores. Ele caminha por uma estrada com uma mente pesada. Ele pensa em seu irmão, que se destacou em seus estudos em esportes e até em artes, tanto que as pessoas o chamavam de filho de Deus. Eles começaram a comparar ele e seu irmão e o pressionaram, que não tinham talento. Então seu irmão genial morreu de doença, então era seu papel agora ser um gênio. Ele não quer desonrar sua família, é por isso que ele precisa se apossar de seu talento. Ele quer se vingar das pessoas que o desprezam. Ele segura a faca no pescoço e sorri enquanto corta o pescoço com o galho. No entanto, há sangue em todos os lugares, mas Tuya tem um sorriso no rosto, enquanto ele está lá sem vida. Os membros da luta da floresta é de Jain, cujo talento é desmame do corpo. Aplea a Newton enquanto joga maçãs que destroem tudo em seu caminho. Einstein usa a transferência especial para fazer seu braço desaparecer e, quando vê um soldado correndo atrás dele, ele desliza por ele pensando que venceu, mas os outros membros riem porque aquele que levou um tiro é realmente ele, não é o soldado morto-vivo, e os membros lidam com ele para melhor. Todos os membros que entraram nessa missão voltam como o soldado ferido faz para Nidhingari e para curar. Eido vai até Tuya e pergunta o que ele está fazendo quando vê classificando algumas coisas e pergunta se Newman o está fazendo fazer trabalhos estranhos. Newman diz que, como ninguém mais trabalha na floresta, Tuya é realmente útil. Einstein entra e bate na cabeça de Newton enquanto diz que é contra ter recém-chegados. Newton diz que ela apenas odeia homens e se bate com ela. Einstein aponta para Tuya e diz que seu talento é um talento criminoso de qualquer maneira. E Newman acrescenta que isso não significa que ele se tornará a pessoa de sua vida passada. E seu talento era considerado um ladrão de heróis de qualquer maneira. Hayden pula para abraçar Einstein, enquanto diz que, desde que ela o aprovou, eles deveriam ver como vai. O rosto de Einstein nivela enquanto ela solta a derrota para que eles possam ver como funciona. Tuya pede a Newman que verifique seu trabalho, e ela diz a ele que ele terminou o dia, e ele deve ir para casa e deixar seu corpo se recuperar de exaustão. Ela o alerta a esquecer que o talento que ele ganhou é a bênção do céu. Enquanto ele está andando pela estrada, ele ouve um grito que a bolsa de alguém foi roubada e pede ajuda a Newman, que diz para ele não ser imprudente porque ainda não está acostumado à transmigração. Mas Tudor corta o pescoço com o galho de qualquer maneira. O ladrão está vindo direto para ele e diz para ele sair do caminho ou ele será enviado voando, mas Tuya usa seu talento para roubar as coisas na bolsa sem que o ladrão percebesse. Ele vai para a senhora e diz que já pegou as coisas dentro da bolsa. Mas quando a garota corre atrás do ladrão dizendo que a bolsa é mais importante, ele olha para a mão, onde há sangue no chão. O ladrão de antes de desmaiar e Newman diz que conseguiu roubar seu sangue e o fez desmaiar. Ele considera que deve se concentrar em aperfeiçoar seu talento por enquanto, porque, desde que ele tenha seu talento, ele pode usá-lo da maneira que quiser. Tuya acorda antes das 6 sem alarme e Newman em seu telefone diz que é chato acordá-lo quando ele acorda antes que seu alarme dispare. Tuya toma um elogio e pergunta qual é o seu trabalho hoje e Newman diz a ele que é a expulsão de um retorno do mal. Ele assente e começa a trocar de roupa enquanto Newman diz que deve mostrar mais emoção porque o trabalho é o mais honrado da floresta. Tuya diz a ela que parece mais interessante do que todos os trabalhos anteriores que ele teve. Newman diz a ele que o alvo é de um Gassi, que é um assassino conhecido como Palhaço Assassino. Ele se veste como um palhaço alegre e amigável e se aproxima das crianças para matá-las, e ele está fugindo novamente. Então, seu trabalho é parar e se livrar dele. Ele vai a uma escola e está confuso porque eles precisariam ir à escola e diz a Newman que ele não tem nenhum carinho com a escola. Newman diz para ele ir ao dojo da escola. Ele acha que o Kendo Club está deserto e ninguém deve estar usando o dojo agora. Newman diz a ele que seu talento não é adequado para a batalha, então ele sempre estará com pelo menos outra pessoa em missões de expulsão. Quando ele entra, ele vê o equipamento no clube. Newman grita pelo telefone enquanto pede que Aido acorde. Aido se move antes de finalmente acordar enquanto boceja e agradece a Tuya por vir buscá-la. Newman diz que seu talento ofusca qualquer tipo de trabalho duro, então ela não precisa praticar até meia-noite. Mas Aido começa a trocar de roupa quando Newman pede a Tsuyu para dizer algo para ela também. Aido vê cobrindo os olhos e está confuso como responder. Quando Eido sai, eles vão para o alvo deles. Ela pergunta a Newman quando o alvo vai atacar, e Newman diz que o alvo deles não vai atacar até o próximo, então Eido diz que eles podem andar e conversar sobre por que ela queria um talento. Ela quer dizer, mas apenas se Tuya quiser ouvir. Ele pede que ela diga a ele, e ela diz que só começou a ser chamada de gênio quando ganhou seu talento e ficou popular, mas antes disso era apenas uma pessoa normal. Tuya considera que sua aparência e nomes não parecem normais, mas Eido diz que ela era uma criança abandonada.
Ela foi jogada fora de um orfanato, e foi aí que foi criada. Isso choca Tuya, e ele tem que parar e se preparar antes de pedir que ela continue. Ela acrescenta que estar no orfanato era terrível e todas as crianças carregavam sombras e você podia ver que algo era diferente. Eles mantiveram todos juntos porque era mais fácil e fingiriam não ver nada, para que não fizessem nada além de fazê-la chorar todos os dias. Então ela foi adotada por um instrutor de Dodô, e ele a ensinou a usar a espada, e ela queria se tornar um espadachim para deixá-lo orgulhoso, mas ela não tinha talento para a espada. Foi naquele momento que ela ouviu falar do ramo e da transmigração e a procurou. Ela quer se tornar um retornador perfeito e voltar para reabrir o dojo. Quando alcançam o local para o alvo, Nilma os avisa sobre o ataque logo depois que o palhaço se apresentar. Eido usa a transmigração e o palhaço se vê incapaz de se mover como se tivesse sido engolido e ele é derrotado em um golpe. Por alguma razão, parecia que a transformação de Eido era ainda mais notável do que antes. Do lado de fora, há uma figura misteriosa que fala sobre a mudança de planos para atingir os indivíduos recém-aparecidos. Aeda e Tuya estão andando por uma rua. Ela pensa porque se sente terrível que a família de Tuya o considera por causa de seu irmão. No entanto, Tuya diz a ela que, embora seu irmão falecesse há vários anos, ele ainda tenta o possível para seguir seus passos. Quando passam, eles veem que o quarto de Tuya está iluminado. Tuya acha que Eido esqueceu de desligar a luz. Eles acham que ele é um criminoso e quer prendê-lo. Eles cobram e Tuya anuncia que Eido usará seu poder para imobilizar quem está dentro. Por um momento, Tuya acha que é seu irmão, mas percebe que é o amigo de seu irmão, Kitazuka. Tuya pergunta o que ele está fazendo aqui. Kitazuka estava empolgado ao ver Tuya elogiá-lo por crescer mais alto. A última vez que o viu, ele era apenas um garoto. Eido pergunta a Tuya sobre Kitazuka e explica que é amigo de seu irmão mais velho. Kitazuka mostra uma foto de infância de Tuya que ele enquadrou e colocou no armário. Kitazuka diz a Eido que eles são como irmãos. Ele diz a ela que, quando Tuya era pequeno, ele perseguiu seu irmão mais velho Seita. Enquanto isso, Kitazuka pularia repetidamente entre eles. Tuya explica que Kitazuka é um gênio, assim como seu irmão, e ele também é um especialista em artes marciais e é o líder da equipe de uma força secreta. Kitazuka, embora lisonjeado por isso, pergunta a Tuya por que ele não está frequentando a escola. Ele acha que Eido é sua namorada, mas Tuya explica que é um mal entendido. Tuya decide mostrar seu talento, embora Eido esteja preocupado. Tuya a acalma dizendo que Tuya é uma pessoa em quem eles podem confiar. Kitazuka zomba de Tuya e o chama de fracasso por desistir de seu presente e convocar um talento do passado. Eido perde o temperamento e cobra em Kitsuzuka, mas ele a subjuga com um movimento. Eino está impressionado com a força e a admiração de Kitazuka por seu talento, mas Kitazuka sai pela porta, lembrando que Seiya lamentaria o estado de Tuya. Tuya não deixa isso chegar a ele porque, no fundo, ele sabe agora que pode superar seu irmão. Do lado de fora, sem o conhecimento de qualquer pessoa, um esquadrão de forças armadas aguarda Kitazuka. Eles perguntam a ele sobre sua missão, mas Kitazuka o chama. Quando seu amigo pergunta, ele diz a ele que é o irmão de seu amigo. Kitazuka tem um flashback de Seiya, dizendo a ele para cuidar de Tuya. De volta à sede da força na célula terceira, um fugitivo chamado Nostradamus recebe Kitazuka. Kitazuka mostra a ele o ramo da reencarnação que ele tirou de Tuya e Eido. Nostradamus se recusa a dizer a Kitazuka qualquer coisa e, em vez disso, dá a ele 2 profecias para o dia. Ele escapará ileso e, em segundo lugar, toda a criação se curvará diante de seu rei. De repente, as algemas quebram e o esquadrão de tiro abre fogo em Nostradamus, mas ele se esquiva de todos eles. Antes de sair, Nostradamus oferece a todos a chance de se tornarem reencarnações. Kitazuka pergunta sobre o rei de Nostradamus e é informado de que existe uma facção chamada Gathering of the Griats. Em algum lugar, os grandes nomes estão lutando contra um pecador. Eles se juntam contra ele e quase o derrotam, mas ele está protegido por um olho com 2 alunos. Nostradamus aparece e o chama de rei de todos reencarnados com poder inimaginável. Uma reunião é convocada na sede do grande sobre os alunos de 2 olhos. Nilma adverte a todos de sua terrível situação. Picasso explica que eles eram escaramuças por um grupo de reencarnadores e que ele quase se tornou suco de maçã. Nilman precisa de esclarecimentos. Ela acha que é um companheiro, mas ainda deseja coletar informações antes de agir. Parecendo preocupado, Picasso tenta chamar a atenção de todos para um desenho de repente aparecendo em uma parede próxima, mas Tuya o ignora. Ele olha para Eido, que ainda não está acima de Kitazuka, derrotando-a com um movimento. Infelizmente, Picasso chama a atenção de Newton.
Ele aponta todos para o desenho, e eles o vinculam às pupilas de 2 olhos de ontem. Eles perguntam a Newman, mas ela nega o conhecimento, que poupa ainda mais a todos. Finalmente, Newman ordena que eles os erradiquem, independentemente de serem seus companheiros ou apenas pecadores. Ela pede a reunião dos grandes. Sua primeira missão diz respeito a uma entidade que empalou vários humanos. Os grandes enfrentam a entidade e descobrem que seu nome é o Empalador, um pecador. A batalha começa. O replicador usa seu talento e cria vários clones. Tuya se esconde atrás de uma parede, o telefone dele apita. Na reunião, Newman decidiu que eles se dividiriam em grupos de 3, com um esquadrão servindo como reserva. Tuya é recomendado para ficar para trás e não interferir, e ele diz que entende sua tarefa. De volta ao campo de batalha, Eid e Newton mal escapam do talento de Vlad. Newman analisa o talento de Vlad e alerta a todos que ele é como uma cobra escondida. Eid corre em direção a Vlad, evitando seu talento. Aya tenta atirar nele, mas Vlad usa seu talento para se proteger. Vlad se retira e se esconde atrás de uma parede. De repente, passando pela parede e seu peito, uma mão aparece. É o talento de Tuya. Ele tenta roubar um órgão vital de seu corpo. Vlad os derrotou, e todos parabenizam Tuya por usar seu talento em batalha. De repente, Vlad se levanta e todos zombam de Tuya por precisar de mais prática. Vlad também zomba de Tuya por não derrotá-lo quando teve a chance de usar seu talento. Mas de repente, o olho com 2 pupilas aparece em Tuya e Vlad desaparece. King diz a Tuya para se afastar e ele segue a ordem. O olho diz às fitas, um pecador, para se afastar e ele se retira. Todo mundo percebe a aparência dos olhos, e todos os esquadrões se reúnem perto dele. Vendo que todos se reuniram, o rei pergunta a eles como estão. Ele cumprimenta todos os grandes nomes e os novos também, mas nenhum deles se lembra dele. Ele então desvia sua atenção para Newman e pergunta se ela ainda fala sobre beneficiar a humanidade. O rei diz a eles que os grandes não podem julgar os talentos com base em seus critérios pessoais de certo e errado. Ele menciona que os talentos devem viver livremente. Nostradamus aparece e zomba deles, mas então ele se retira com o rei. Todo mundo agora pergunta a Newman e ela finalmente revela que o aluno de 2 olhos é o testamento de King, um rei tirano chamado Tu que originalmente criou a reunião dos grandes. Em um flashback, Einstein é vista escondendo-se atrás de Ku, que a ensina a controlar seu talento. Translocação é a primeira vez que os grandes nomes são reunidos. Eles compartilham uma risada e se apresentam. Na sede, Einstein está quebrando as coisas, questionando Newman sobre como Ku está vivo, mas Newman não tem noção, o que a enfurece ainda mais. Eido lhe dá um abraço e tenta acalmá-la. Fanazako se pergunta o que a história Einstein tem com Ku, mas Nguyen grita que eles devem acabar com a Kao de uma vez por todas, porque ele é muito perigoso. Newman revela que a reunião dos grandes tinha apenas 5 membros naquela época. A pessoa que os reuniu era altruísta e deu a agenda para salvar a humanidade dos pecadores. Essas palavras se tornaram a base para a reunião de grandes nomes e agora se expandiu para um número considerável. Newton pergunta quem é essa pessoa para que ela possa ajudá-la a derrotar Ku, mas Newman diz a ele que foi morto por Ku. É revelado que Ku adora conflito e seu talento é lendário. Newton sugere que eles derrotem Ku e seus pecadores recrutados, mas Newman revela que Ku reuniu poderosos pecadores que criaram um inferno na Terra em suas vidas passadas. Einstein revela que ela mesma o feriu, mas de alguma forma ele ainda anda. Newman mostra que Ku ainda não se curou, então eles devem agir rápido e derrotá-lo antes que ele melhore. Einstein quer ir imediatamente, mas é parado por Newton, que leva um soco na cara por isso. Newman diz a todos que todos devem lutar juntos se quiserem derrotar Ku e todos aplaudem. Tuya fica na margem do rio, jogando pedras na água, perdido em seus pensamentos sobre a próxima batalha. Ele se lembra de Ku dizendo que isso seria uma batalha enorme e ele deveria praticar, pois ele ainda é um novato. Debaixo de uma ponte próxima, uma figura sombria fica, ela caminha em direção a Tuya. É o Empalador. Tuya pergunta o que ele está fazendo aqui nesta hora, mas Vlad está com raiva. Ele grita com Tuya para devolver o talento que roubou dele. Tuya pergunta se ele contou a alguém sobre isso, e Vlad diz que estava envergonhado demais. Tuya sorri e usa o braço esquerdo. O ladrão usa o talento roubado de Vlad em Vlad e o termina em um instante. Ele revela que enganou os companheiros apenas mostrando-lhes o braço esquerdo, e agora suas verdadeiras intenções saem. Ele deseja roubar o talento de todos na guerra, amigos e inimigos. Ele quer superar seu irmão roubando o talento de todos. Então, no final, nem os pecadores nem os grandes, apenas ele toca, é Newman. Ela concluiu sua pesquisa sobre o paradeiro da Kao.
Tuya acha estranhamente rápido que ela levou apenas uma semana para encontrar a localização do inimigo. Ele ainda tem muita preparação, mas Eido está sentado em sua janela, alegando estar pronto. Ele a convida pela porta, mas Einstein diz que não há tempo. Ela coloca a mão em Tuya e eles estão lá instantaneamente transportados para um lugar desconhecido. Tuya acha que é o esconderijo inimigo, mas ele é corrigido por Eido que eles estão aqui para receber saudações adicionais, a quem ele ainda não viu. Quando entram, César corre a Eido, mas ela rapidamente se esquiva do abraço dele, fazendo Tuya cair nele. Não perdendo tempo, César pega Eido pelo queixo e oferece a ela para ficar à noite. Eido é subitamente atacado por uma garota empunhando espadas semelhantes às dela. Ela bloqueia e é recebida por seu amigo enérgico, Jubei. Tuya é recebido por Ryaju, que pede desculpas por ter sido pego nele, seguido por César. César ossa Tuya, mas ele é confortado por Newton, que mostra um mapa do terreno circundante. Tuya está feliz em ver tanto talento reunido em um local. Nilma assume a participação e diz a todos o plano de tirar o exército pecador. Ela explica o terreno da base do pecador e divide as áreas em diferentes equipes. Ela descreve as rotas das fortalezas da terra e do céu e depois do castelo central. Nilma acredita que ela também se juntará ao campo de batalha porque o rádio é desfavorável nessa área. Todo mundo está animado e recebe 4 opções de rota de Nilma e todos podem escolher a rota que seguem. Fanazaka segue a rota da Fortaleza da Terra e Tuya é selecionado como seu parceiro. Tuya está surpreso, mas Fanazaka o convence a se tornar seu parceiro. Tuya, vendo que seu plano não funcionará assim em meio a seu colapso. Todas as equipes são feitas e todas seguem seus caminhos separados. Eido está prestes a abrir o portão, mas ela brinca que, após essa batalha, seu poder será bom o suficiente para que Tuya queira roubá-lo. Isso pega desprevenido, mas o portão se abre e a batalha começa. Nilma ordena que os irmãos Urai voem e montassem dispositivos de rádio em todo o céu. Eles usam seu talento para criar asas e voar alto para o céu e implantar os satélites. Nilma está agora em contato com todas as 4 equipes e atua como as comunicações entre elas. Fanazaka pergunta a Tuya se ele está preocupado com Eido porque ele acha que eles estão em um relacionamento. Tuya nega, mas de repente para de falar. Ele se preocupa que, se ele aprofundar seu relacionamento com Fanazaka, ele hesitará em levar seu talento mais tarde. Eles estão conversando e, de repente, são encontrados por um inimigo. O pecador esmaga as rochas com as mãos nuas. A segunda empresa também é confrontada por um inimigo. Um pecador pede a Schrödinger para tirar sua arma, e seus interesses semelhantes os fazem começar sua batalha. Enquanto Darwin caminha pela floresta, ele observa criaturas e suas táticas de sobrevivência. Ele encontra um servo morto e é emboscado por uma entidade maligna. A adolescente de César enfrenta um pecador que corta uma folha em 6 pedaços e os desafia a lutar. Fischer é encurralado por um inimigo com o pé de um elefante que pisa o chão com tanta força que quebra. Ele está impressionado com o talento de seu oponente. Nilma usa os dados para calcular as habilidades de todos os inimigos. Tuya e Fanazaka são jogados por seu inimigo, que arrancam árvores do chão com as mãos nuas. Tuya está prestes a usar seu talento, mas Fanazaka pede que ele evite o ataque do inimigo. Uma pessoa invisível é vista observando a luta. Schrödinger está em um duelo com seu inimigo Iga. Eles soltaram balas um para o outro e Schrödinger está ferido. Ikog zomba de Schrödinger enquanto solta uma bala final em sua cabeça. Quando ele se vira para se afastar, ele ouve tiros e se vira para encontrar Schrödinger em pé ileso, mas todos os aliados de Ikog foram eliminados. Ikog está chocado. Ele pede uma explicação e Schrödinger explica que ele pode escolher livremente entre probabilidades. Sempre que Ikog tira Schrödinger uma vez, ele muda mundos paralelos para onde nunca foi ferido. Schrödinger pretende Ikog, com os olhos fechados, tira um tiro para acabar com ele. Fanazaka mira e dispara balas e até granadas em seu inimigo, mas sem sucesso. Ele bloqueia tudo com as mãos, depois cai para trás e decide atrasar o inimigo e esperar quando de repente Fanazaka é derrubado por seu inimigo. Antes que ele possa pegar Fanazaka e feri-lo, Tuya age rápido e o empurra para fora do perigo. O interesse de Darwin na conversa de seu inimigo o deixa com raiva. Seu inimigo cobra, mas ele consegue evitá-lo. O estripador pula para ele, mas Darwin usa a evolução para evoluir seu momento como uma mosca e se esquiva de todos os ataques. Darwin contra ataques e machuca Ripper e o chama de espécies inferiores por não mudar. Tuya está surpreso que seu inimigo caiu por conta própria. Chocado, Tuya vê todos os seus inimigos caírem, um por um. Mas Fanazaka revela que eles têm um terceiro membro que é invisível e usa seu talento para injetar inimigos com Venom que os mata instantaneamente.
Fanazaka explica as coisas para Tuya, mas ele está preocupado que não possa roubar nenhum talento, e Faber está observando-os com sua furtividade. Fanazaka usa esse tempo para se reportar a Newman. Fanazaka questiona seu julgamento de suspeitar de Tuya como um espião, mas Fanazaka não pensa assim porque Tuya o salvou momentos atrás. Newman diz a Fanazaka para ficar de olho em Tuya, pois ela acredita que ele pode estar tentando ganhar sua confiança. Ela diz a ele que, se ele puder confirmar Tuya como seu espião, ele poderá executá-lo. A companhia de César derrotou seu inimigo e argumenta à medida que avançam. Fischer também surgiu vitorioso. Ele caminha para frente. Um inimigo com um símbolo do aluno de 2 olhos se alegra enquanto ele observa seus companheiros cair individualmente. A sala do trono do rei aplaude enquanto a luta continua como se desfrutem de todas as batalhas. Nostradamus diz a Ku que seu exército está caindo um por um, mas Ku diz para ele não se preocupar, pois tudo está sob controle. Ele admira o radar de Newman. Nostradamus pede permissão para assassinar grandes nomes individualmente, mas é interrompido pela Ku. Ku ordena um atirador de elite para atirar no radar com uma bala. O atirador mira e dispara, mas a bala quebra antes de chegar aos irmãos Urai. Confuso, ele aponta novamente. Quando atira novamente, a bala quebra antes que possa causar algum dano. O atirador de elite percebe isso e acha que deve haver outro atirador cuja habilidade cede muito a sua para ele atirar em uma bala em movimento. Ele se pega e encontra o lendário atirador Simo Aya protegendo-os. Ele dispara no rádio novamente, mas está bloqueado. Newman pergunta a Aya se ele precisa de assistência, mas ele diz que tem tudo sob controle. O atirador, cansado, agora esconde e aponta seu atirador diretamente para Aya, mas se encontra em um domínio diferente, coberto de neve branca, confusa sobre como ele chegou aqui. Ele percebe que esse é o talento de Aya. No território de Aya, Whitman dispara um tiro e analisa o mundo está cheio de neve, e isso abrange o barulho. De repente, Whitman ouve um tiro e percebe que Aya também está lá. Ele está confuso sobre como Aya o encontrou neste extenso domínio. Ele percebe que desistiu de sua posição com seu tiro anterior e que Aya sentiu falta dele de propósito ou se está brincando com ele. Ele verifica seu escopo e encontra Aya ao lado dele. Ele exclama se é confiança ou arrogância. No entanto, ele usa a expansão do relógio, e os 2 homens, com as mãos nos gatilhos, disparam um para o outro, e a cena volta ao campo de batalha, onde os colegas de equipe de Ada perguntam por que ele guardou sua arma. Ele tranquiliza-lhes que foi vitorioso. A cena então muda, e vemos Whitman deitado no chão ao lado de seu atirador. Com suas últimas respirações, ele diz a seu rei que viu o talento individual de Eira, que sempre que Eira e seu oponente apontam suas armas um para o outro, eles são transferidos para o estádio de Ei, um mundo totalmente branco, onde o tempo fica parado. Ele então avisa seu rei, tenha cuidado. Ele pede desculpas por não ser capaz de vingar a morte de seus amigos, mas o rei diz para ele não se preocupar com isso e pergunta se ele se divertiu, ao qual Whitman responde que teve o melhor tempo de todos os tempos. A cena agora se muda para Darwin, onde seu oponente quer que eles continuem destruindo um ao outro com seus talentos, mas Darwin diz para ele se olhar e que apenas metade dele permanece. O oponente diz que metade disso é suficiente, mas ele não pode mais se mover. Vemos Darwin explicando ao seu oponente que os pontos vermelhos no radar são os pecadores que, sem nenhum plano, os atacaram e em menos de 10 minutos foram quase completamente eliminados. Mas o pecador parece feliz, então Darwin pergunta a ele por que ele serve um rei tão autoindulgente. O pecador responde que seu rei não é autoindulgente. Em vez disso, ele deu aos pecadores um caminho de sobrevivência e o melhor lugar para morrer. Os pecadores zombaram de Darwin, dizendo que ele não entenderia, mesmo que morresse. Vemos um flashback do mesmo pecador sentado no topo de um prédio alto, e o rei aparece atrás dele, chamando-o de seu nome completo e perguntando se ele deseja pular. O pecador pergunta ao rei se ele quer ser rasgado por ele. Kanye revela que o estripador está matando animais para tentar se impedir de matar humanos. Ripper diz que, ao se matar, ele mostrará sua última bondade. O rei zomba dele e diz a ele que não é culpa dele que ele atingisse os poderes de um pecador e que ele deve usá-los para viver livremente. Ripper então confirma e pergunta quem deseja viver assim. O rei oferece sua mão e pede a Ripper que venha com ele, dizendo que ele deveria morrer com um sorriso exibindo seus talentos e que ele levará seu fardo. Ripper então ri que o rei é maligno do que ele para carregar seu fardo. O rei segura a mão quando as lágrimas caem, e estamos de volta no presente. O estripador se alegra em seus últimos momentos, percebendo que o rei segurando sua mão era o melhor. De volta à casa do rei, o rei diz que os olhos foram cortados, pois todos os pecadores estão mortos. Nostradamus chama o rei como uma figura sombria aparece atrás dele. Ele diz que seus companheiros estão todos mortos e que o atirador falhou. A figura sombria capta o atirador. O rei olha para trás e diz que é hora.
A cena então se muda para o grupo de Schrödinger, onde ele é convidado a se juntar ao grupo florestal, pois agora estão espalhados muito distantes. Newman explica a ele que é do radar. Parece que ninguém está esperando por ordens e está se movendo por conta própria. Mas Schrödinger diz que seria mais eficaz distante. Newman tenta convencê-lo a partir disso, mas Schrödinger diz a ele que se juntará aos outros quando limpar todos os pecadores e gatos são conhecidos por sua limpeza. Ele aconselha Newman a deixar que todos os outros façam o que querem. A cena agora se move para os irmãos Urai, que estão comemorando no céu que os pecadores não são tão bons quanto eles dizem. Newman parece preocupada que não fosse tão emocionante quanto ela esperava, mas os aconselha a ter cuidado. Ela olha para trás e vê Ia, que diz que está cansado e vai dormir. Ela diz para ele acordar. E se algo der errado? E os outros dizem a ela para não se preocupar, porque tudo correu bem. Ela sorri e diz que é por isso que é estranho. Foi muito bem. Como King Cole é um gênio e ele não deve perder tão mal, ela expressa que tem um mau pressentimento sobre isso. De repente, os irmãos Urai são baleados e Ko aparece, um bando deles para que eles pensem que podem descansar facilmente porque as vitórias constantes os esticaram e abaixaram seu guarda subconsciente. Newman percebe que eles perderam a comunicação com os irmãos Urai. Eles ficam para trás e ela percebe que foram atingidos. Ko aprecia seu companheiro, a pena branca, a figura sombria de anterior, segurando o atirador. Nostradamus questiona Ko sobre como ele matou tantos pecadores por esse tiro, e Ko tranquiliza o que os pecadores não são compatíveis com grandes nomes, mesmo que eles se unam. Ele afirma ainda que os pecadores de elite podem destruir os pecadores e introduzir 4 de seus 5 generais ferozes, Mentor, Fruto da Corrupção, Penas Brancas e Fênix. Ele diz a eles para sair e festejar tanto quanto quiserem. A cena então se muda para Fanazaka, que informa a Tuya que as comunicações com Newman foram cortadas. Ele agora está confuso enquanto segue ordens sobre Tuya, então coloca a mão no gatilho para decidir por si mesmo. Tuya grita e o avisa sobre uma emboscada inimiga, mas é tarde demais para se esquivar. Fanazaka decide que não pode se esquivar, mas de repente os inimigos são empalados. Ele olha para Tuya, que usou a mão esquerda, mas Fanazaka percebe que Tuya usou o talento do impulsor do Lorde. Ele pede a ele a mão armada para se explicar por usar o talento de um pecador. Ele o chama de espião, mas Tuya está passada. Fanazaka ordena que ele comece a falar, ou ele atirará nele. Tuya confessa que o tempo não está correto. Ele apenas roubou um talento e não é um espião. Tuya acredita que ninguém acreditará nele por causa do momento ruim, mas de repente Fanazaka diz, eu acredito que você. E Tuya está surpreso. Ele pergunta como Fanazaka acreditaria nele. Fanazaka explica que, apesar de ter escondido seu talento de seus companheiros de equipe, ele usou para se defender sem pensar nisso. Fanazaka diz que, embora ele não seja tão bom em adivinhar como Newman, Fanazaka não pode suspeitar que Tuya o defendeu 2 vezes, mas o aconselha a explicar um pouco as coisas sobre si mesmo, enquanto estende Tuya. Tuya está exibindo o braço esquerdo do ladrão, ele empala um tapete e é significativamente apreciado por Eido. Tuya explica sua intenção de usar seu ladrão de braço esquerdo para superar seu irmão. Ele vê Eido sentado na frente dele e pede que ela endireite suas roupas, pois ele não sabe onde olhar para ela. Eido então zomba de Tuya que ela achava que ele era muito fraco com apenas um braço e que agora ele é digno de suas expectativas. Tuya então pergunta se ela está bem com ele roubando talentos, porque ele os roubará mesmo de seus companheiros. Ela diz a ele que os grandes nomes têm talento melhor que os pecadores, então é óbvio onde ele coletará seus talentos, mas ela diz para ele fazer o seu melhor. Tuya se pergunta se estiver tudo bem, mas Eido explica que, se um ótimo tem seu talento roubado, eles são muito fracos e a culpa deles. Tuya está chocado por ele se preocupar menos com os companheiros do que imaginou, mas se convence de que não é a pessoa certa para julgá-la. Eido então tranquiliza Tuya dizendo que sabia que ele havia desligado os telefones para evitar a detecção de Newman. Ele concorda e diz a ela que ele só queria esclarecê-lo. Eido diz que está feliz e de repente empurra Tuya contra uma parede e diz a ele que realmente a deixa com raiva que ela não foi a primeira ótima para tentar roubar poderes de Tuya. Tuya explica que ele não pensou nisso, porque ele a considera um bom amigo dele, ao qual Eida responde que todas essas são desculpas, e se Tuya quiser, tudo mais não importa. Ela desvia o olhar e diz que sabe porque ele não tentou levar seu talento. É porque o talento dela ainda não atingiu a maturidade. No entanto, ela coloca o mindinho na cara dele e faz com que ele prometa que, na próxima luta, ela amadurecerá seu talento por causa do dojo de seu pai, em uma extensão em que Tuya não consegue resistir a roubá-lo, ao qual Tuya responde que ele também coletará talentos para superar seu irmão e por seu próprio bem. Eido faz com que ele prometa se encontrar com ela depois que a batalha termina e Tuya concorda.
Na cena seguinte, Tuya senta-se com Fanazaka, que sabe que Tuya quer coletar talentos para superar seu irmão. Ele pergunta a ele por que ele diz a Musashi porque se Milma ouvir sobre isso, ela desmaiará. Ele confessa que lhe disse tudo, pouco a pouco, como se simplesmente escapasse da língua. Ele se pergunta se não for bom em mentir para pessoas semelhantes a ele. Fanazaka sai da cerca e Tuya diz a ele que ele já decidiu. Ele então se pergunta se Fanazaka o prender ou executá-lo. Ainda assim, ele pula da cerca, dizendo que o que quer que Fanazaka faça, ele já fez seu plano de coletar talentos. Fanazaka se pergunta se ele deve desistir de Tuya porque acha que Tuya levará seu talento. Mas Tuya coloca as mãos para frente para que Fanazaka possa prendê-lo. Fanazaka saúda Tuya e informa que ele o ajudará. Tuya está confuso, mas Fanazaka esclarece que, se Tuya quiser tomar seu talento, ele terá que aceitá-lo com força e avisar que ele é poderoso. Tuya, ainda confuso, pergunta por que Fanazaka o ajudaria, ao qual Funisuke responde que ele gosta de pessoas como Tuya. Tuya se pergunta o que as qualidades Fanazaka imaginam nele e Fanazaka se pergunta se houver algo mais que Tuya esteja atrás. Fanazaka então pede a Tuya que se apresse e se mova. Eles chegam à fortaleza do ramo da terra e Tuya diz a ele que uma vez que passam, eles estarão à vista do castelo principal. Fanazaka precisa de esclarecimento de que o lugar parece uma arena, não uma fortaleza, e acha que os humanos são criaturas contraditórias. E Tuya não se entende. Por um lado, Tuya deseja roubar o talento de todos e, por outro, ele os protege também. Ele então afirma que é contraditório porque ainda é humano. Tuya então pergunta a Fanazaka sua razão para perseguir talentos, mas Fanazaka diz que não se lembra do que aconteceu com ele quando ainda era humano. Eles então abrem a porta da fortaleza e entram. A cena agora se muda para Eia, que está cobrindo os olhos e vê os irmãos Urai caíram no chão. Han se limpa para cobrir seus companheiros do fogo inimigo. Mas todos são atingidos instantaneamente. Hal percebe que é o Sniper Fire e diz que não sabia que eles tinham 2 atiradores e este também é forte. Tão forte que ele destruiu todos os clones em um instante. Ele percebe que, se Newman for atingido, os grandes desmoronarão, então ele deve parar. A pena branca, não importa o que. Hana puxa a pena branca em seu talento, o inferno branco, e quer derrotá-lo e voltar. Mas ele pensa na aparência estranha que acabou de fazer e se concentra em encontrar e derrotar esse atirador rapidamente. Ele entra, mas algo está bloqueando seu escopo. Ele olha para cima e descobre que o outro atirador de elite colocou a mão no atirador de lixo de Aya. Vitefeater empurra o franco atirador de Eira para a neve e zomba do comprimento de seu atirador por ser muito longo e diz a ele que é inutilizável a uma curta distância. Ele ressalta que Eira confia em seu escopo, apesar de não precisar. Aya se pergunta que tipo de atirador de elite chega perto da batalha. O atirador de elite então admira o talento de Aya e ressalta que, como o tempo está congelado no mundo, o Hitman perde porque ele depende na hora de usar todo o seu potencial. Aya admira a habilidade de Whitefeater e de repente percebe que ele está meio enrolado. Alfcock assente e diz a ele que ele se afastará a 2000 pés de distância para que eles possam começar sua batalha novamente. Mas Eira está confuso de que Alfcock, um herói da guerra do Vietnã, estaria com os pecadores que ele pergunta. Ainda assim, Alfcock tranquiliza, o que ele entenderá quando ele lutar com ele. A costura retorna à Fortaleza da Terra, onde Tuya se levanta debaixo dos escombros, afirmando que a porta explodiu por dentro. Fanazaka pergunta se Tuya está bem, mas Tuya enlouquece, vendo sangue na cabeça de Fanazaka e perguntando a ele o mesmo. Fanazaka lembra que ele não pode morrer, mas Tuya diz que é doloroso apenas olhar para ele. De repente, eles ouvem alguém chamando-os devagar. Eles olham para cima e veem uma figura que diz a eles que ele estava esperando por eles por tanto tempo que começou a perder a paciência e estava prestes a soprar uma trombeta para torná-los cientes de sua posição. Ele tem a atenção deles. Ele quer que eles comecem a lutar. Vendo o inimigo, Fanazaka corre em sua direção, sabendo que ele deve ser o alvo do inimigo. Ele chama o inimigo de Fênix e afirma que Fênix é imortal como ele. Tuya está confuso. Ele se lembra de Fênix ser um herói alemão da Segunda Guerra Mundial. Por que ele estaria no exército do pecador? Fênix chama Tuya pelo nome e Tuya se pergunta como ele sabe seu nome. Fênix e Fanazaka disparam um para o outro. A cabeça de Fanazaka é explodida e Fênix está ileso. Tuya está chocado, mas Fênix diz a Tuya para parecer bem e diz a ele que ele entenderá depois de vir. A cena muda entre Eira em frente a Toki Tuya e Fanazaka contra Fênix com as legendas. Tudo está escondido dentro da batalha. A fortaleza da terra com enormes caixas no chão, fumaça ainda limpando e da fumaça. Fanazaka emerge, metade do seu esqueleto ainda exhibe.
Em um instante, ele se regenera de volta ao normal. Fênix admira a imortalidade de auto-regeneração de Fanazaka. Fênix está prestes a dizer algo sobre essa imortalidade, mas ele é interrompido por Fanazaka, que pega várias aberturas e diz para ele falar sobre sua imortalidade e morte. Fênix diz a Fanazaka para fazê-lo calar a boca e aponta seu rifle em Fanazaka. Ele atira em Fanazaka, mas Fanazaka consegue evitar as balas. Ele se esconde, pega 2 granadas e as joga em Fênix, enquanto Tui está escondido. Por trás da cobertura, ele analisa que, embora ambos sejam imortais, eles exercem armas diferentes porque pertencem a vários ramos militares. Ele ressalta que Fanazaka era infantaria, então ele empunha armas e granadas, enquanto Fênix empunha uma metralhadora pesada que apenas um bombardeiro carregaria. Ele é interrompido pelo barulho e espreita para ver um avião de bombardeiro que implantou várias bombas no chão. Todo o terreno é coberto pela explosão. Vê Fanazaka se recuperando e percebe que a intensidade da explosão foi demais para Fanazaka fazer um contra-ataque. Ele se lembra de Faber, que, com sua super furtiva, emboscada Fênix, mas não pode ver nenhum sinal de Faber ao lado deles. Por outro lado, Faber está perdido na floresta, o radar não está funcionando, mas ele se assegura que Fanazaka é imortal. Ele não pode morrer, não importa o inimigo, para que ele possa demorar um tempo para alcançá-lo. Mas um pecador se esconde atrás dele sem o conhecimento de Faber. Enquanto Faber avança, ele vê 2 pessoas sentadas à frente. Após uma inspeção mais detalhada, ele percebe que eles são pecadores. Ele prepara sua injeção para matá-los sem que eles saibam, mas de repente, o maior dos 2 correntes em sua direção. Em descrença, Faber mal se esquiva do ataque. O pecador menor então o chama e chama sua capacidade de ser completamente silenciosa. Ela então se apresenta como Hitler e seu parceiro como Pol Pot. Ela então revela a Faber que ela pode ver através de sua furtividade por causa de seu talento, mentor, e que conhece o talento de todos os outros. Ela anuncia que eles podem ver através da furtividade e da habilidade de Pol Pot, fruto da corrupção. A floresta foi deteriorada por ela, e agora eles podem sentir o cheiro de Faber facilmente, pois ele não tem o cheiro de deteriorar, revelando sua localização. Pol Pot então ataca Faber, enviando-o voando. Hitler pis morte de Faber, e pergunta quem é o próximo. Ela diz a ela que tem uma cruz nazista para um aluno que pode ver todos os outros grandes nomes. Ela então deseja tirar todos eles. De volta à fortaleza, Taio, ainda se escondendo, ama o cheiro de enxofre, pois ambos os imortais estão disparando um para o outro com tudo que tem. Fênix zomba de Fanazaka por ser inútil. Taio, agora se sentindo entediado, percebe que nenhum deles morrerá e a batalha se estenderá porque Fanazaka cura e Fênix permanece ileso. Fênix novamente despacha bombas. Fanazaka se esconde com Taio e admira a habilidade de Fênix, perguntando a Taio se ele está gostando dessa luta. Fanazaka revela então que não vê chance de ganhar, e pergunta se ele se sente cansado depois de usar seu talento, ao qual Taio responde que costuma fazer e se ele reverte para sua forma original quando se cansa. Fanazaka diz a Taio que toda vez que ele usa seu talento, é preciso um preço por suas capacidades mentais e físicas. Fanazaka admite que não pode derrotar Fênix, pois está atingindo os limites de sua imortalidade. Em meio à batalha, Fanazaka aparece de repente em uma sala com os grandes. Ele precisa de esclarecimentos sobre o que está acontecendo. Newman diz a todos que ela suspeitava da composição das forças inimigas e o próprio Q lhes contou. Ela acrescenta que Q acha muito mais interessante mostrar a eles os cartões que ele tem, em vez de escondê-los. Einstein acrescenta que Q se esforçou para contar essas coisas. Newman diz que, devido ao seu comportamento insano e ao hábito de não mentir, tornou-se mais fácil para eles criar estratégias contra os pecadores de acordo e agora os grandes têm um plano de ataque bem ajustado. Einstein questiona Newman por que ela apenas convocou alguns deles e nem todos para informá-la sobre o novo plano. Ela responde que é sobre moral e apenas convocou os grandes que confiam e mais ninguém. Ela afirma ainda que as forças inimigas têm 300 pecadores, mas não representam um problema. Ela acrescenta que os 5 generais que Q tem ao seu lado são um problema para eles. Ela nomeia todos os generais e Fanazaka percebe que sua batalha não é apenas com os pecadores, mas também os heróis. Fanazaka acha difícil acreditar que a Cal recrutou tais reencarnações. A reunião termina e ele volta à realidade, atrás da cobertura, encontra as informações fornecidas na reunião credível. Taio questiona o murmúrio de Fanazaka, mas Fanazaka diz que ele está pensando em seus companheiros do nada. Taio o repreende, dizendo que eles deveriam se preocupar consigo mesmo nessa situação. Fanazaka diz a ele que percebeu por que os eventos levaram aonde estão. A cena muda para a dimensão de Eira. Ele fica surpreso que seu oponente também seja ótimo, e afirma que isso vacilará a crença de limpar o mundo dos pecadores, dificultando a luta.
Ai está animado para lutar contra outro ótimo. Ele mal esconde sua emoção e dispara um tiro em Atok, mas sem sucesso. Atok fica escondido, nunca retornando um tiro. Ele dispara novamente para confirmar sua teoria de que Atok não está retornando fogo porque não pode. Atok também percebeu que nesta dimensão, o tiro de Reis tem cerca do dobro do alcance de seu atirador, e se eles disparassem diretamente um para o outro, ele perderia. Ele não poderá vencer no território de Eira. Eira está muito empolgado em lutar em outro ótimo depois de lutar contra os pecadores monótonos a vida inteira. Esconde-se e desafia Ulfcock para revidar. Em seu escopo, ele vê Atok com as mãos no ar, desistindo. Ele fica surpreso e decepcionado, mesmo que seja seu campo de caça. É vergonhoso desistir quando em desvantagem, mas Atok vira as costas e começa a se afastar, louco. Aya pretende Atok para encerrá-lo em um tiro, mas de repente o fundo muda de neve branca para uma floresta verde exuberante. Este é o talento de Ulfcock do Inferno Verde. O Anger percebe que seus talentos são semelhantes e que Ulfcock mudou a maré dos eventos a seu favor. Seu campo de caça, uma floresta verde exuberante, mas algo fora do chão ainda está coberto de neve espessa. Atok aparece na frente dele e exclama seu interesse neste inferno, onde ambos os talentos se sobrepõem em um mundo de fantasia, uma floresta tropical nevada. A cena se move para Newton e Einstein andando pela floresta, Einstein escondendo atrás de Newton, que a conforta dizendo que todos os inimigos são derrotados e que eles nem encontraram inimigos e estão procurando por sobras. Einstein chama Newton de apleado otimista. De repente, eles ouvem barulho de um arbusto, mas acaba sendo um gato. Newton ri e leva um soco na cabeça por Einstein. Newton diz a ela para esperar no acampamento se estiver com medo, mas ela ameaça matá-lo. Newton a confronta, dizendo que ela só se importava com a reencarnação de Da Vinci. Einstein se afasta, e Netwell novamente zomba dela por sua expressão de coração puro. À medida que avançam, ouvem o barulho novamente, mas é apenas Darwin. Einstein quer dar um soco em Darwin por assustá-la, mas ele cai, as costas esfaqueadas e cobertas de sangue. Einstein vai gritar, mas Newton fecha a boca com a mão e se esconde atrás da cobertura. Eles veem Hitler e Pol Pot tirar sarro da teoria da evolução de Darwin. Hitler está rindo, mas de repente Pari pergunta a Schrödinger se ele os atacará, informando que ela conhece sua capacidade de probabilidades. Ela então zomba de Schrödinger e disse que não estava atacando porque viu suas chances de vitória serem 0%. Schrödinger fica bravo e atira em sua pistola em Pol Pot, mas com a mão nu, ele quebra a bala. Uma lâmina aparece do nada, mas Pol Pot pega e também começa a se deteriorar. Uma ótima posição atrás dele zomba de que ele não conseguiu obter luz com o elemento de surpresa. Hitler o recebeu, apresentando-o como Bob Fischer, o prodígio de xadrez com seu exército branco piedoso. Hitler diz a ele as especificidades de seu talento e Fischer está surpreso. Hitler diz ainda suas peças e que ele pensa em estratégias de antemão. Mas Pol Pot, com um golpe, tira todas as peças de Fischer. Como Pol Pot pega Fischer, Hitler zomba que o xadrez não responde pela morte. Pol Pot envia Fischer voando. Mas de repente Pol Pot cai além de Hitler e Fischer, zomba dela de que existem peças fora das restrições de xadrez que quebram as regras. Ryder de Knight, Grasshopper, Búfalo e Cardinal. Enquanto Fischer se regozija em sua força, Pol Pot não de todas as peças únicas com um golpe, de checkmate, e termina Fischer. Einstein está preocupado com a facilidade com que os três grandes nomes foram mortos e percebe que esses inimigos não podem ser mortos apenas por impulso. De repente, Newton pede a atenção dos pecadores e diz a eles se eles o derrotarem, Newman permitirá que os dois vivam. Newton se esconde atrás de uma árvore, mas desde que o ataque de Pol Pot chega, ele mal escapa, toda a seção da floresta é podre por um único ataque. Hitler zomba de Newton por fugir, chamando-o de vergonhoso. Ainda assim, Newton responde de brincadeira que você não será isolado de seu esconderijo por algumas palavras porque, para ele, quem vive é o vencedor. No topo de um galho de árvore, Newton se pergunta se ele poderia derrotar um oponente tão formidável. Ele reúne seus pensamentos para pensar em um plano, mas Pol Pot usa seu olho nazista para encontrar a localização de Newton. Ele usa seu fruto de destruição para destruir mais árvores. Novamente, Newton escapa no último momento. Ainda assim, ele é atacado novamente antes que possa se esconder e mal se esquivar. Hitler, divertido com isso, diz a ele que seu talento, mentor, é onipotente e não pode ser escapado. Ela aponta que Einstein está escondido atrás da árvore, rastejou-se em uma bola, assustada por sua vida. Ela afirma ainda que o poder de Einstein é translocar. Ela pode se transportar para qualquer local em segundos, sendo seu alcance o mundo inteiro, e seu poder é o talento mais versátil. Heller a questiona por sua covardidão, mesmo que seu poder seja tão forte,
E responda que a fraqueza de seu talento é que ela só pode transportar para os lugares que conhece. Ela precisa primeiro catalogar pessoalmente a posição para usá-lo mais tarde. Em uma casa, ela tem uma vantagem, mas em uma área desconhecida onde a energia é inútil. Hilaire diz a ela que Pol Pot apagará e mudará o terreno, e ela não pode mais translocar em nenhum lugar. Einstein está chocado. Ela congela em seu lugar e Newton percebe isso. Ele deixa o gato de lado mais cedo e, quando ele o derruba, percebe um olho de Q embaixo do gato e percebe que ele foi visto, e foi o que deu sua localização ao inimigo. Pol Pot caminha em direção a Einstein. Ele zomba disso, se ela sair, ele a terminará sem dor. Einstein, agora irremediavelmente, quer que os grandes se retirem. Como Pol Pot está prestes a pegar Einstein, Newton o chuta. Newman diz a todos que a língua prateada também era a arma de Hitler, e eles não devem ser intimidados por suas palavras. Todo mundo está chocado que Newton atacou Pol Pot de seu ponto cego. Ele descobriu que Pol Pot é cego e usa os olhos de Q para ver. Ele tira o gato do casaco e mostra a todos que, por baixo dos olhos de Q, é o símbolo de Hitler, o Hakenkreuz. Newton então revela a todos que ele descobriu a capacidade de Hitler também. Newton diz a todos que Hitler pode compartilhar sentidos com tudo que o símbolo toca. Ele afirma ainda que Hitler havia aplicado esses símbolos a todos os organismos da floresta e eles estavam coletando dados sobre os grandes nomes e conseguiu descobrir a capacidade de todos, mesmo que Einstein não usasse seu poder. Hitler sabia porque Q disse a ele e Newton lhe disse que seu talento não o enganaria. Ele ficou impressionado. Ela afirmou que não achava que a reunião de grandes nomes tinha uma pessoa de excelentes habilidades de observação. Hilaire diz a eles que isso não muda nada porque, para derrotar seu talento, eles precisam matar todas as criaturas da floresta. Além disso, eles não podem impedir a capacidade de Pol Pot de destruir tudo. Hilaire então lhes dá a opção de correr ou perecer. Pol Pot então os ataca. Newton pega uma maçã e diz a Einstein para ficar atrás dele enquanto foge porque ainda não sabem sua capacidade. Se ele o usa corretamente para atraí-los em sua gama de ataques, ele pode matar Pol Pot com um golpe. Ainda assim, se eles descobrirem seu talento, então perderam. A cena então é enviada para a Floresta Terra, onde Fanazaka é mostrado meio morto. Fênix joga suas bombas para ele, mas Fanazaka dá uma bomba em Fênix. Das chamas da bomba, Fênix surge ileso. Ele está impressionado que Fanazaka pode desviar uma bomba de 500 quilos. Fanazaka pula em Fênix, disparando os dois rifles contra ele. Quando Fanazaka se aproxima de Fênix, ele o acerta com as costas da arma, mas isso se despedaça. Ele pega outra arma para bater em Fênix, mas Fênix se esquiva e chuta Fanazaka de volta. Fanazaka, com metade da cabeça desaparecida, sorri em Fênix e Fênix, reconhecendo que diz que Fanazaka está finalmente desfrutando da batalha entre imortais. Ainda assim, ele afirma que Fanazaka está se cansando e não pode se regenerar totalmente de volta ao novo. Ambos riem e se atacam com os punhos enquanto Tai os observa por trás de uma parede meio caída. Fanazaka é jogado de volta por Fênix e Taio, percebe que Fanazaka não tem táticas, ele está lutando de forma imprudente. Ele se pergunta o que aconteceu com Fanazaka e sempre permanece fria. Fanazaka se levanta com todo o seu crânio mostrando, mas rindo como se estivesse gostando dessa luta.